que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos nós. Hoje é um dia diferente porque é um dia dedicado às mães. Embora em todo o tempo ela mereça o nosso respeito e atenção, este dia é escolhido para colocar em destaque aquelas mulheres que transformam o amor na figura de mãe. Parabéns a todas as mães deste grupo e que seja um dia mais do que especial com a graça do Senhor. Amém? Bem, vamos a mais um estudo dentro do tema Viver com Fé e Sabedoria. Hoje veremos sobre princípios de uma igreja educadora. Aliás, assunto que de alguma forma se relaciona com o papel de mãe. Não basta falar, é preciso ser exemplo nas atitudes. Nosso tema geral fala de uma igreja que tem fé e usa essa fé com sabedoria para o serviço do reino. Então, dentro da questão do ensino e educação envolvendo a comunidade, queremos pensar sobre a importância deste assunto para a vida das pessoas, o seu crescimento e comprometimento com a missão evangelizadora. O texto bíblico escolhido como base para a reflexão de hoje está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 10 até 17, onde, dentro da sinagoga, em um sábado, enquanto Jesus estava ensinando, acontece a cura de uma mulher enferma. Acompanhe a leitura. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nestes dias e não no sábado." O Senhor lhe respondeu, Jesus, "Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água?" Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Lucas 13, 10 a 17. Bem, nós vemos a princípio nesse texto que Jesus estava ensinando numa sinagoga em um sábado. Este dia, pela tradição local, era um dia reservado somente aos homens na sinagoga. No entanto, entra uma mulher que há 18 anos estava enferma e vivia atribulada. Jesus, ao ver a mulher naquela situação, entende o sentido de urgência, interrompe o ensino, chama a mulher, declara a cura, coloca as mãos sobre ela e a mulher é curada imediatamente. No entanto, o relato a seguir diz que o chefe da sinagoga se indignou com o fato de Jesus ter curado uma mulher em pleno sábado. Para ele, isso foi um absurdo. Ele reclamou da interrupção e disse que aqueles que desejassem ser curados que viessem em um outro dia da semana, onde era permitido a entrada.
Jesus, então, aproveita a oportunidade para dar uma importante lição a respeito do valor da vida humana dentro do reino de Deus. Ao ouvirem as palavras de Jesus, todos os que se sentiram ofendidos com a atitude do Mestre ficaram envergonhados por fazerem críticas à atitude dele. Bem, a igreja é fundamental no processo de educação. Este processo, como podemos perceber na passagem onde Jesus interrompe o ensino para curar uma mulher enferma há 18 anos, mostra que a prática e a instrução devem andar lado a lado. Quando falamos de instrução, entendemos não só a parte teórica sobre um determinado assunto, ou seja, não é só a exposição de conceitos e conhecimentos através das palavras, mas de exercícios práticos que servem de acompanhamento e compreensão daquilo que está sendo explicado. A prática gera uma importante experiência pessoal que reforça os fundamentos dos conceitos expostos. Quando olhamos para o ministério de Jesus, percebemos que a sua sala de aula principal era ao ar livre, pelas ruas e pelos caminhos, entre um lugar e outro, e aqueles que o seguiam recebiam ensinamentos pela palavra, os quais eram reforçados pelo modo prático de suas ações junto ao povo em todo o tempo. O relacionamento de Jesus com as multidões e com os discípulos tinham aspectos diferentes. Enquanto Jesus anunciava a chegada de um novo reino ao povo, os discípulos recebiam ensinamentos mais precisos a respeito das verdades que pregava, os quais tinham o propósito de formar em cada um deles um novo agente multiplicador das palavras de vida e salvação. Em todo o tempo, Jesus estava demonstrando na prática os fundamentos de suas palavras. Jesus ensinava e praticava a palavra continuamente. O que vemos no texto é a oportunidade que Jesus aproveitou para derrubar o entendimento de que o sábado era mais importante que a vida do ser humano. Outro ponto que Jesus aproveitou foi para dizer que a mulher não era menos importante na sociedade. Naquele tempo, a mulher era considerada inferior aos homens, mas Jesus, quando se refere a ela como filha de Abraão, está dizendo que também tem o mesmo valor para o reino de Deus. Jesus confrontou os críticos utilizando as suas próprias ações, colocando-os em posição de vergonha, porque criticaram a sua atitude, fazendo-os ver que davam mais importância aos seus animais quando cuidavam deles no sábado, porém não aceitavam que uma mulher, um ser humano, recebesse atenção e cuidado naquele mesmo dia. O que Jesus nos ensina é que o seu discurso em qualquer tempo e em qualquer circunstância em que se encontra está alinhado com as suas ações. Tudo que Jesus faz é demonstração prática daquilo que ele prega. No Evangelho de Mateus temos este entendimento colocado de forma bem esclarecedora. Veja que o Evangelho apresenta primeiramente os seus ensinamentos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E a partir de então, suas ações são exemplos práticos e reais, demonstrando na prática tudo o que ensinou ali.
seus discípulos receberam em diversos momentos instruções particulares, visando sua preparação para dar continuidade à obra. Mas o destaque que fazemos é que a instrução e respectiva prática se constituem no meio pelo qual a educação acontece durante a vida e na comunidade. Estas são características que precisam fazer parte de uma igreja que pretende cumprir a sua função de educar como Jesus fez. Vemos no texto que tudo começou quando Jesus enxerga a mulher. Jesus enxerga a sua necessidade. Jesus enxerga que os demais presentes não aceitam a presença daquela mulher. Jesus enxerga uma oportunidade de demonstrar na prática aquilo que pregava. Jesus interrompe o ensino que era dado aos presentes. Jesus agora chama a mulher. Jesus fala com ela. Jesus coloca as suas mãos sobre ela. Jesus restaura a saúde e a alegria daquela mulher. Jesus traz novo significado para a sua existência. Jesus demonstrou aos presentes que havia uma urgência naquela hora. Algo ali não estava perfeito. Naquele ambiente, alguém precisava de socorro. Jesus não poderia continuar a sua exposição e o ensino enquanto houvesse um problema naquele ambiente, o qual, se não fosse solucionado, comprometeria os seus ensinos. Jesus está demonstrando que aquilo que faz é coerente com o que prega. Jesus está nos dizendo que aquilo que pregamos deve ser estendido às nossas atitudes no dia a dia. Jesus está dizendo que aquilo que a igreja prega deve ser vivido na prática do que faz. A igreja educadora precisa estar atenta à sua volta, precisa estar comprometida com um olhar observador e misericordioso com as pessoas da comunidade. Este comprometimento em tornar as palavras que prega em ações permite trazer restauração e fortalecimento da fé. Este comprometimento permite fortalecer a sua característica educadora e formadora de uma comunidade sadia e comprometida com o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, santo e bendito é o teu nome. Te louvamos por este dia e por este tempo de estudo que o Senhor nos concede. Ajuda-nos a entender a tua palavra e ajuda-nos a praticar dia a dia em toda e qualquer situação. Que haja coerência naquilo que pregamos e como agimos. Que o nosso comprometimento seja com a expansão do teu reino. Te pedimos também uma visitação especial a todas as mães. A vida que ela gera vem de ti. Dê a elas graça e sabedoria para que em todo o tempo ela seja fonte de amor, sendo exemplo de caráter, inspirado em Jesus Cristo, que tudo fez e se entregou em amor por cada um de nós. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem. Feliz Dia das Mães.